Bora. A agonia das backrooms. Vambora? Com o backstory do filme. Acho que não precisa de legenda, né? Ah lá, livre de spoilers. Quem não viu o filme tá tranquilo. Mesmo porque spoiler da Backrooms, que é um bagulho que já... Nossa, eu acabei de ter uma lembrança muito forte hoje de manhã. Mano, eu acho que tinha um carro quebrado, alguma coisa do tipo, buzinando por tipo... Mano, imagina um carro buzinando por 8 minutos ininterruptos. Mano, imagina uma buzina afundada por 8 minutos sem parar, mano. Caralho, e eu tava dormindo, eu tava ficando louco, mano. Olá, seres vivos. Olá. Backrooms. O fenômeno mais emblemático dos espaços liminares, popularizado a partir de 2019, repercutiu na internet. Caralho, eu achava que Backrooms era um conceito... Ah, não, mas aqui ele falou popularizado, né? Os espaços liminares, popularizado popularizado. Eu ia falar, achei que Backrooms era uma parada tão mais antiga. a partir de 2019, repercutiu na internet como um dos temas mais comentados no campo do terror. É que, mano, 2019 sendo possível encontrar um popularizou catálogo muita coisa, imenso né? de vídeos dedicados a explorar Pandemia. individualmente cada um dos níveis, entidades e temas bizarros no geral que se relacionam com a creepypasta. Porém, infelizmente, esse se tornou um tema que lentamente foi caminhando para o esquecimento, quando de repente este parou de ser um tema tão difundido como era antes. Principalmente pelo fato da lenda ter tomado um rumo muito caótico em meio à comunidade da internet. Porém, isso mudou definitivamente com a chegada do filme dirigido por Kenny Parsons. Cara, vocês assistiram o filme? Cara, eu vi tantas opiniões mistas, tá ligado? Eu vi tanta gente falando muito bem, eu vi tanta gente falando muito mal, eu vi muita gente que não gostou. Cara, pra mim foi um... É que, tipo, sei lá, na minha cabeça, as pessoas que reclamaram e não gostaram queria que o bagulho fosse, sei lá, um... Igual a porra do conceito de Backrooms do Roblox, que o tempo inteiro tem algum monstro correndo atrás de você e... Porra, caralho, não tem como, mano. O que era pra ser? O que eles esperavam, mano? Tipo, eles esperavam que tivesse o bicho todo retorcido lá, correndo atrás do cara, e aí ele cai na piscina, e aí ele explora a piscina, e aí vem a linguiça lá, com o cabelo lá da porra do jogo. Mano, eu achei um conceito muito bom, mano. É o que eu falei, foi um filme que me deixou ansioso desde o começo até o final. Porque, mano, pra mim o conceito de Backrooms é esse, mano. Você tá ansioso porque você não sabe. Tipo, mano, é um lugar infinito onde você não sabe o que vai acontecer em nenhum momento, tu não sabe o que pode aparecer. E a ideia de não aparecer nada te deixa mais ansioso do que se aparecer alguma coisa, tá ligado? Propaganda Yai mandou R$ 5. Oi, propaganda. Oi, Scott. Estou bem ansioso para Tecnogami. Estou tentando montar um cosplay bem simples pela primeira vez. A única parte difícil será a peruca. Espero que Manaus seja maneiro pra Vai Frog ser Link legal, vai Click. ser legal. Link clique. Obrigadão, propaganda. Cara, então, eu acho que o que me deixava mais ansioso é justamente não aparecer nada. E isso me deixava muito mais, tipo, com uma impressão muito mais positiva do filme do que se ficasse flodando um monte de coisa. E, porra, meu Deus, olha esse bicho, olha esse monstro, olha não sei o quê. Tipo, e a cinematografia do filme tá muito boa, mano, muito boa. Muito conhecido no YouTube pelo nome de Kenny Pixels, que o fez voltar a ser um tema relevante novamente. De fato, desde sempre, o que mais me chamou a atenção nas Backrooms são suas infinitas possibilidades. Exatamente. Horrores que são definidos em formas e conceitos únicos e, honestamente, perturbadores. A ideia de um espaço que está entre o limiar da realidade e do desconhecido é algo que definitivamente me perturba, pois é algo que quase nunca se refere a uma criatura ou uma entidade, apenas ao espaço que o cerca em si. Então, é exatamente isso que eu achei muito foda no filme. O conceito de Backrooms, o filme em si, não é sobre as coisas que estão lá serem perigosas, e sim o lugar ser perigoso, mano. É que, tipo, não é tão trabalhado isso, porque ele meio que se prepara desde o começo pra conseguir sair de lá a hora que ele quiser. Mas o conceito de você ficar preso na backroom e não conseguir sair é muito perturbador, mano. Muito mais perturbador do que quer que possa ter lá, tá ligado?
possibilidade de cair nesse lugar. Como esse foi um tema que eu sempre quis cobrir no canal e também por ser fortemente inspirado no filme que eu já cheguei a assistir, que aliás é muito bom, eu quero trilhar uma jornada nesse vídeo por entre alguns horrores das backrooms. Então é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes eu quero dar uma dica para você que ainda não conhece a Rostore. A Rostore é uma loja online de produtos digitais especializada na venda de jogos, chaves digitais e até assinaturas da concorrência! É da concorrência! Puta, travei tudo. Muita gente falou que é ruim. Espaço liminar. Mano, sei lá. Personalidade. Desenvolva sua própria personalidade, confie em você mesmo e em seu senso crítico. Vai, veja e tire suas próprias conclusões. 8 de 10? Mano, pra mim é um 8,5 de 10 facilmente, velho. E, sinceramente, eu nem sei o que eu precisaria mais pra ser um 10 de 10. Eu facilmente não consigo pensar num motivo que ele não é um 10 de 10 pra mim. Talvez eu só não daria um 10 de 10 porque eu queria que ele... Eu queria mais, eu acho que é isso. Eu queria mais, tá ligado? Eu queria que tivesse mais conteúdo. Não é que faltou alguma coisa. Mas pra mim podia ter mais coisas porque ele é interessante o suficiente pra eu querer ver mais. Mas ao mesmo tempo eu entendo como um filme muito bom, introdutório pra esse universo, tá ligado? Pra mim ele é facilmente um ótimo filme pra introduzir um assunto e se separar em vários outros filmes de outras coisas diferentes, tá ligado? Ou espaço de transição é um lugar em que a percepção humana quanto a ele evoca uma sensação de irrealidade e principalmente desconforto. Um espaço que, no sentido prático de sua concepção, representa um lugar entre o que era e o que será, que pela forma como é apresentado parece de alguma forma ser desprovido de seu propósito inicial. Existem alguns termos que são usados para descrever esse tipo de sentimento, como por exemplo o termo kenopsia, que é o nome dado à estranha e melancólica atmosfera de um lugar que normalmente é cheio de vida com várias pessoas, mas que agora está completamente abandonado e silencioso, Caralho, eu não fazia ideia que esse passando termo uma ideia existia. de deslocamento por se destituir de seu propósito original. Exemplos nesse sentido envolvem lugares como shopping centers, escolas, salões de festas ou mesmo bairros inteiros. É tipo aquela sensação de shopping fechado depois que o filme da sessão das 11 acabou, tá ligado? Pode-se dizer que, apesar de ter se estabelecido como um subgênero do conceito de liminal spaces, as backrooms se tornaram responsáveis por tornar toda a estética de espaços liminares bem mais popular do que era antes. Até esse ponto que estamos, acredito que seja muito válido lembrar da origem de todo esse fenômeno, que se teve em 2019 por meio de uma simples postagem de um usuário do 4chan em uma comunidade paranormal, onde foi pedido que os usuários postassem imagens inquietantes que pareciam estranhas de alguma forma. Foi então que, em 12 de maio de 2019, um usuário anônimo deu origem a todo um fenômeno a partir de uma simples foto que hoje conhecemos muito bem, mas que só foi realmente definida como o nascimento da creepypasta quando, em um outro post no 4chan naquele mesmo ano, trouxe a descrição emblemática que fascinou os usuários da internet. Então, eu tenho uma vaga lembrança de que acharam onde essa foto foi tirada ou eu tô inventando? Eu tenho um lapso bem distante de memória de essa foto, tipo, já ter sido descoberta, da onde ela veio e o que ela é e etc. Se não tiver cuidado e atravessar para fora da realidade em áreas erradas, você acabará nas backrooms, onde não há nada além do fedor de carpete velho e úmido, a loucura do amarelo monocromático, o zumbido infinito das luzes fluorescentes e os aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias segmentadas aleatoriamente para ficar aprisionado. Deus te salve se você escutar alguma coisa vagando por perto. Eu vi isso. Com certeza... Mano, inclusive eu vi críticas sobre isso porque falaram que cenas do trailer foram filmadas num lugar que foi tipo usado e achado como um dos lugares que popularizou o conceito de backrooms e tal, só que durante o filme não teve nenhuma cena nesse lugar. Essa foi uma crítica que eu achei válida, inclusive.
Porque falaram que no trailer tinha algumas cenas que foram filmadas pra, tipo, hypar, falando que era de um lugar real, que foi divulgado como backrooms e tal, e que foi achado e pá. E no filme em si não tem cenas nesse lugar. Aí eu acho válido. Mas também acho que pode ser, sei lá, porra, foda-se, pra hypar e não necessariamente ficou bom ou encaixou no filme, whatever, né? Ela já ouviu você. Quando paramos para pensar no tamanho e nas proporções que essa lenda ganhou, se torna quase surreal saber que tudo isso se teve origem a partir de 2 simples postagens de usuários anônimos feitos sem qualquer pretensão. Porque, por mais que tenha existido a possibilidade de que ganhassem atenção em suas respectivas comunidades, eu tenho absoluta certeza que nenhum deles imaginou as dimensões que isso tomaria. O que me deixa ainda mais intrigado ao pensar que não temos qualquer noção de quem sejam eles. Como não é difícil de perceber, dada a repercussão que essa história teve, ela não se manteve fixa apenas nessa ideia e foi sendo gradualmente moldada na internet em um processo coletivo que expandiu a lenda para novos conceitos. O mais notável e importante entre eles é a ideia dos níveis. Isso é muito foda, porque se você parar pra pensar, a internet já deu vida a muita coisa, né? Tipo, que foi parar na grande mídia nível extremo. Tipo, conceito de SCP, Backrooms, Slender, e a maioria dessas creepypasta bem foda-se, assim, que chegaram, tipo, muito longe. Jeff the Killer. Cara, Jeff the Killer não, porque ele não chegou num nível cinema, tá ligado? Tipo, Backrooms. Mas, por exemplo, SCP e Backrooms é jogo desde... Tá ligado? Que antes todo o horror em torno desse conceito girava em torno de um único lugar, que mais tarde ficou conhecido como o Lobby, ou Nível Zero. O lugar onde toda a agonia das Backrooms se inicia e de onde todo o horror começará a ser construído. Mesmo com tantos conceitos diferentes atribuídos aos infinitos níveis das Backrooms. Cara, mas aí é foda porque a gente tá falando de um bagulho que não caiu no mainstream. Mano, tu nunca foi num Cinemark e viu lá Jeff the Killer em cartaz. Igual o Backrooms, tá ligado? É isso que eu tô falando. Tipo, a internet tem a força de criar um bagulho e explodir ele numa bolha completamente mainstream, onde, tipo, tu vai tá andando num shopping e tá lá, Backrooms em cartaz, ao mesmo tempo que tem Se Eu Fosse Você 2, tá ligado? Desde sempre, a ideia por trás do lobby sempre foi o que mais me aterrorizou. É impensável conceber a existência de um espaço que mal pode ser considerado um lugar, onde um humano pode ser levado a se encontrar por meio de uma falha na realidade, atravessando um espaço que, em teoria, deveria ser físico. O chamado no-clip, que em videogames é muito comum, é a porta de entrada para a dimensão das Backrooms. É a falha que deve ser evitada no nosso mundo, onde um espaço deixa de ter a física que conhecemos e pode ser atravessável, como se fosse apenas uma textura tangível. Só que mais bizarro do que isso é tentar compreender a lógica de um lugar como esse que se define como não menos do que um labirinto infinito de pura agonia, onde a fuga se torna apenas uma esperança irreal. Certamente uma das coisas que mais perturbam em meio a tudo isso é essa vaga sugestão colocada na lenda que sugere a existência de algo habitando esses infinitos corredores do qual você deve ser cauteloso para que não te encontre. Algo que não temos qualquer ideia do que realmente seja. Aí que tá, tipo, ó, o bagulho foi divulgado como a possibilidade da existência de algo que pode estar ou não estar nesse lugar. Então, tipo, como é que alguém vai ver o filme e fala, pô, fiquei desapontado porque eu queria que tivesse, sei lá, um bicho lá, queria que tivesse uma coisa lá. Porra, mas aí que tá, mano. A graça do negócio é a possibilidade de ter algo. E não você ver e falar, nossa, era isso. Mesmo porque tu não pode botar o conceito de Backrooms no cinema e, tipo, canonizar a existência de algo lá. Porque, mano, ninguém é dono dessa porra desse conceito. Você não tem como botar no cinema e falar, ó, tinha isso aqui lá esse tempo inteiro. Tu não é dono desse conceito, tá ligado? Tu não tem como provar e falar, ó, é isso aí que tinha lá, galera. Ser perturbador. É uma leitura agoniante do conceito de liminal spaces. Afinal, a ideia por trás dos espaços liminares em si é que eles parecem errados e deslocados de alguma forma, como se escondessem algo que não pudesse ser enxergado, mas que ainda está lá. Nessa lenda, isso se torna assustador porque ela explicitamente
Meu Deus, Rafael, obrigado pelos gift subs. Tamo junto, brigadão. Afirma que esse algo realmente existe. Porém, um ponto mais inquietante disso, na verdade, é explicado pelo que os seus olhos enxergam. Muito Cada vez obrigado, mais, tamo junto. conforme você vaga por esse espaço, um horror inquietante é construído pela falta de lógica. Corredores imensos que não levam a lugar nenhum, escadas erguidas em direção ao destino que Eu não acho que existe, o horror é muito móveis mais e objetos dos mais variados se espalham ambiente do incoerentes com o que cenário como se físico, estivessem tá ligado? fora de contexto. A soma desses Vivo. elementos cria um ambiente claustrofóbico e agoniante que nunca terá um fim, o que lentamente é responsável por questionar a própria sanidade de uma vítima desse lugar. E se uma entidade desconhecida não for suficiente para ameaçar a sua existência, então a sua Tamo própria junto, mente Rafa. será. Obrigadão, mano. Afinal, nenhum ser humano está naturalmente apto a suportar a monotonia do amarelo monocromático ou o ruído infinito das Caralho, mano, esse barulho de lâmpada. Mano, me dá uma agonia, velho. Caralho, o barulho infernal, mano. luzes fluorescentes. Lentamente, o seu cérebro entrará em modo de pane e o desespero tomará conta quando ele começar a tentar fazer sentido com algo que não pode ser explicado e falhará todas as vezes. Mesmo quando essa monotonia Cara, é então quebrada, esse barulho é não há incômodo espaço demais, para mano. conforto. Apenas Marciana, obrigado pelos estranheza 25. ou medo. Tamo junto, seja Existem bem-vindo mais alguns uma vez. Como é que lugares você do tá? nível 0 onde certos padrões são quebrados. Um traço evidenciado pelas constantes oscilações e instabilidade dessa Sem spoilers. Mesmo porque só vai entender quem viu o filme. Opa, Bao. A cena da corda. Caralho, moleque. Eu acho que ele foi o ápice da minha ansiedade, mano. A coisa ruim que eu senti durante essa cena inteira. Nossa senhora, velho. TK, obrigado pelos 15. Tamo junto. dimensão estranha. Em alguns momentos, Cara, cedo ou que tarde, é sensação possível se horrível, encontrar mano. ocasionalmente com salas que, no lugar de paredes, são substituídas por vários pilares padronizados. Essa variação também pode mudar para buracos de profundidade desconhecida em padrões de grade. As zonas de blackout são seções inteiras que são totalmente desprovidas de iluminação. Elas provam que, apesar de ser enlouquecedor o ruído das luzes, a falta delas consegue ser muito pior. Pior que eu nem sei o que Já a as gente vai salas fazer nessa vermelhas live. representam definitivamente seções que você deve evitar. Se existe algum perigo no que diz respeito ao nível 0, as salas vermelhas são um deles. Além dos efeitos psicológicos como claustrofobia grave e paranoia extrema, o mais certo que se sabe sobre elas é que são extremamente difíceis, se não impossíveis de escapar. Caralho, E geralmente, tentação. quando se percebe que chegou até elas, já é tarde demais. Cara, esse é um filme que eu quero rever em casa. Porque eu tenho essa brisa, às vezes, de, tipo, ver um filme e querer, tipo, a ambientação do cinema e tal, a qualidade de som, a tela gigante e tal, tem uma vibe. Mas você rever esse vídeo no conforto da sua casa, prestando atenção, tipo, tem alguns filmes que eu gosto de ver uma segunda vez pra, tipo, ter uma segunda opinião. Tipo, tanto que eu me arrependo muito de não ter visto Sinners no cinema, porque eu queria muito ter tido a experiência de ver ele numa tela grande, numa qualidade de som, tipo, ótima. E foi o que eu fiz com Duna. Eu vi Duna no IMAX. Eu vi Duna 2 no IMAX. E aí, tipo, obviamente foi uma experiência absurda, só que em casa eu quis rever ele pra, tipo, ver com calma, prestar atenção nas coisas. Tipo, eu acho que é uma experiência diferente, tá ligado? É que, mano, ultimamente ir no cinema tem sido um gacha, né, mano? Tu nunca sabe quando tu vai cair numa sala amaldiçoada, mano, com os comentaristas de filme, gente gritando, celular com a luz estourando na tua cara. Mano, tá difícil ultimamente ir no cinema. Complicado ultimamente, mano. Normalmente eu tô pegando sempre sessão legendada e, tipo, mais tarde possível, porque, porra, velho, é foda, mano. Caralho, tu entra. Moleque, quando tu entra no cinema e tu ouve da latinha e alguém apertando um saco de Cheetos, eu falo, mano, essa é a sessão. Essa é a sessão, mano.
Daqui pra frente é só pra trás. Entrar em contato com as backrooms é uma exposição ao incompreensível, e tudo aquilo que nossa mente é incapaz de compreender, inevitavelmente é convertido em horror. A literatura cosmicista já explicou isso em vários contextos com criaturas celestiais, seres e monstros além da compreensão, entre muitas outras criações. Mas algo que também existe nesse contexto e que se aplica como um dos horrores das backrooms é o conceito de geometria alternativa, muitas vezes chamado de geometria não euclidiana. Basicamente, explicando de forma resumida, o conhecimento matemático que desenvolvemos ao longo da nossa história nos permitiu ter um entendimento bastante amplo de como o universo funciona. Não completamente, mas em muitos aspectos. Porém, tudo isso perde o significado e nos deixa à luz da pura insignificância quando todo esse conhecimento é diretamente confrontado com leis e geometrias não naturais que são incompreensíveis Aquela para a mente subidinha da humana. portinha. Existem algumas Porra, passagens isso aí é emblemáticas angustiante, que mano. ressaltam essa perspectiva, como acontece em Os Sonhos Cara, na Casa obrigado da pelos Bruxa 15. ou Nas Montanhas da Tamo Loucura, junto demais. onde algumas pessoas acabam sendo colocadas em situações onde todo o conhecimento lógico humano parece falhar com a concepção de algumas geometrias chat ilógicas do de aqui que ângulos tá bugando aqui, estranhos pra mim e tá horrível. inexplicáveis. Nas backrooms, isso não é uma eventualidade, é uma constância. Por entre todos os segmentos desse lugar, a falta de coerência com conceitos humanos é uma característica que não muda. Na verdade, ela se repete infinitamente. Algo que se explica, por exemplo, pela ideia do lobby estar interligado não apenas com os inúmeros outros níveis, mas também os subníveis. Estes, diferente dos níveis convencionais, como os que temos no grupo dos níveis principais que vão de 0 a 8, são definidos como espaços conectados com o nível pai. No caso, o nível ao qual ele se deriva. Ó, Em suma, a concepção desses níveis se baseia em uma derivação distorcida do nível principal, como acontece, por exemplo, no subnível 0.7, que, apesar de ser estruturalmente parecido com o Cara, nível 0, é caracterizado principalmente pelas luzes raramente funcionarem. mano, isso é algo que é meio que explicado ali no filme e eu achei bem legal, mano. Tanto que nem é explicado de uma maneira verbal, tá ligado? É uma cena que só vai passando e você fala, tipo, ah, caralho, que parada. Mano, isso é muito legal. E é tipo um bagulho que quem não tem a backstory. É que aí que tá, mano. Eu achei que é um filme que ele agrada mais quem tem um contexto, mas quem não sabe absolutamente porra nenhuma sobre backrooms ainda não vai ficar deslocadaço, tá ligado? Eu acho que, tipo, é um filme que tu pode ir completamente sem saber porra nenhuma que tu vai se divertir igual. Tornando grande parte da passagem por lá Mas aí talvez seja por isso que as pessoas, tirando quem, obviamente, esperava o Kanye West perseguindo a pessoa com a cara gigantesca, talvez por não conhecer o contexto e a backstory, algumas pessoas olharam e falaram, mano, daí, Nego me mano? mandou Só um lugar R$3. amarelo, porra, foge daí, Oi, tá ligado? Scott. O que você achou daquela pelúcia cinza esquisita? Essa aqui? Eu não sei até hoje o que caralhos é aquele Mano, bicho. ele parece o burrinho do... Cara, eu também não sei que porra é essa, não. Mas ele parece aquele burrinho do... bem mais complicada. Além Os disso, bonecos tanto as do paredes Brasileirão quanto do o carpete Fantástico. apresentam um grande acúmulo de sujeira e mofo, algo que Incrível. proporciona um odor simplesmente insuportável. O nível 0 em si já se define como um espaço impossível onde qualquer coisa pode acontecer, menos voltar à nossa realidade. Isso é o claro rato quando do se pensa castelo. que não Não. existe nem mesmo uma Não. forma de estimar Tem nada a precisamente ver com o o Godofredo. tamanho das backrooms, já que esse lugar não obedece às leis físicas Cara, do eu nosso não sei o universo. que ele é. Toda a garantia que você terá enquanto vaga por lá é que eventualmente poderá transitar entre os diferentes níveis Era pra ser ou um mesmo tamanduá. subníveis de Ah. níveis específicos. Ah, É um lugar sem promessa de retorno e tampouco de paz. Isso porque pode haver uma percepção um tanto equivocada sobre como essa transição entre níveis funciona, pois diferente do isso aqui foi extremamente bem ambientado no filme, mano. Eu gostei muito do jeito que não ficou algo tosco, tá ligado? A loja é bem legal no filme. Ela é bem... Tipo, ela é retratada de uma maneira bem maneira, velho. que inicialmente se espera, Eu gostei as backrooms bastante. não são como um prédio de vários andares onde cada um representa um nível. Essas estruturas são espaços que não estão conectados Mini. fisicamente, mas sim funcionando como uma gigantesca malha de estruturas dimensionais que fazem parte de um mesmo plano. Por isso, não existe uma fórmula fixa para que seja possível transitar entre níveis. Em muitos casos, por exemplo, isso acontece da mesma forma que você entrou, por meio do no-clipping em áreas específicas.
Em outras, consiste em ações particulares, como atravessar uma janela, passar chat por tá caindo portas toda hora. aleatórias ou mesmo seguindo uma sequência, Tá foda hoje. entre infinitas outras ações. E levando em conta que é impossível saber todas as entradas e saídas, uma simples ação despretensiosa pode acabar te levando para um lugar que você não desejaria estar. Cara, eu acho... Tô pensando, mas eu acho que entre todos os andares o estacionamento é o mais fraco. Não acho que é ruim, mas ele me passa uma vibe menos assustadora do que as outras, tá ligado? Eu acho que os outros são meio cabuloso. Hoje em dia é bastante comum olhar para as backrooms e pensar que a maior parte do problema está relacionado com as possíveis entidades que vivem ali. Mas a verdade é que essa ideia não define o verdadeiro horror das backrooms. Imagine aquela memória de infância que você guarda até hoje. Um momento feliz ou que simplesmente te marcou de alguma forma. Todos nós temos alguma lembrança como essa de quando éramos crianças. Fechado, Tente se tô lembrar falando. disso e fixe ela na sua mente. Agora, pense apenas no espaço que te cercava durante aquele momento. Pense em Nossa, como era credo. na sua Não, plenitude. Cara, Mas que horror. agora, Não, sem não, as não, não. pessoas que formaram. Caralho, eu consegui... Mano, eu consegui visualizar perfeitamente... Mano, caralho, eu consegui visualizar um aniversário em específico. Mano, a situação... Nossa, horrível. Essa lembrança, sem qualquer alma viva nesse espaço. Quando você mergulha nesse pensamento, Nossa, ele que começa horror. a ficar desconfortável, incômodo, um sentimento assustador de que algo está faltando, que é uma memória incompleta. Isso é fundamentalmente o que caracteriza o conceito de liminal space, e, portanto, no que se baseiam as backrooms. Porém, ainda é curioso observar tipo, como acho aqui que a existe uma ausência leitura de vida particular no que foi bagulho deixa evidenciada com o passar perturbador, do mano. tempo. As backrooms não se Visualizar limitaram o a quê? A ideia é você visualizar uma festa de aniversário sua. Mano, é que tipo, se tu fala uma festa de aniversário, tu vai ter uma em específico que vai estar muito vívida na sua mente. Seja por uma foto que você tem ou por a festa que você mais gostou. E aí você elimina qualquer sinal de vida ali e deixa só o cenário. Só o ambiente. Mano, isso facilmente deixa o bagulho perturbador, tá ligado? apenas a soma de vários níveis diferentes, mas também serviram para representar a leitura física de algumas estéticas intrigantes da internet. Nessa questão, muitas podem ser mencionadas, mas uma que se conecta diretamente com os conceitos das backrooms é o Dreamcore. Para aqueles que são usuários assíduos da internet, têm ao menos alguma noção do que isso se refere. O Dreamcore é uma estética relativamente nova, na verdade, tendo se originado por volta de 2020. Cara, por isso a é seguro ideia dizer se- que ela acabou naturalmente sendo associada em muitos sentidos com as backrooms por ter se originado na internet quase ao mesmo tempo, apesar de só mais tarde terem se mesclado Então, essa ideia definitivamente ser com um seus derivado conceitos. é muito Tal foda, como as velho. backrooms, o Dreamcore é fundamentado É em muito espaços maneiro liminares, como o contexto porém é definido infinito, por tá cenários ligado? montados com uma atmosfera surreal, evocando a ideia de algo onírico, como um sonho alucinante, que portanto explica a ideia por trás de seu nome. Porém, a característica que destaca a estética do Dreamcore e faz ela ser totalmente coerente com a mitologia das backrooms é que nas leituras de espaços liminares provenientes dela se nota o constante uso de elementos que subvertem a expectativa de receptividade, o que contradiz os próprios cenários e espaços retratados que transmitem conforto e nostalgia. Essa ideia cria uma dissonância confusa, onde sua mente não sabe ao certo como deve reagir, o que acaba sendo perturbador. Essa ideia se manifesta em formas notáveis nas backrooms em uma definição geral, mas se sobressai em alguns casos mais específicos, como por exemplo acontece no nível 37, chamado Sublimidade, porém mais principalmente conhecida como as Pool Rooms. Esse Não. Não. Diz que é mentira. Alguém disse que é mentira. lugar é um complexo amplo de várias salas e corredores interconectados de modo coerente aos padrões das backrooms, porém sendo diferente Calma. 3-1 ainda o palpite. Calma aí. pelo fato de que todo esse complexo é submerso em uma água morna de tonalidade azul esverdeada como se fosse uma piscina gigante. Algo que é sustentado pelos ladrilhos cerâmicos de cor branca que cobre toda a estrutura desse espaço. A concepção desse nível transmite um anormal sentimento de paz e conforto, tanto que chega a ser recebido com estranheza e alguma receosidade. Na prática, ele explica bem a ideia de se definir como um local reconfortante que parece ter saído de um sonho
mas é ainda surreal demais para que seja Cara, a Pool Rooms me incomoda só em lugares que são escuros, tá ligado? O contexto da Pool Rooms nesses ambientes claros assim não me pega muito. Por mais que seja meio esquisito. Mas, nas partes que são escuras, aí eu acho muito estranho, mano. totalmente bom. Mesmo que seja de fato um lugar seguro, ainda há alguma inclinação para duvidar disso. Algo simples que pode ressaltar isso é a estranha ondulação que se observa na água. Esse lugar é completamente vazio e teoricamente pacífico. Então, o que poderia estar causando essa deformidade? De onde é a origem dessa ondulação? O que está causando ela? Essas sugestões vagas que nos levam a buscar uma compreensão lógica acerca do que estamos lidando entre esses níveis é o que faz ser perturbador. Outro lugar que evidencia isso, aliás com ainda mais força do que as Pool Rooms, é o nível 94 conhecido como Motion. Isso eu não Logo ao conheço. primeiro contato fica explicitamente claro como ele é um espaço totalmente onírico. Esse nível bebe direto da fonte do surrealismo, abraçando de forma definitiva os conceitos estéticos do Dreamcore, com estradas que circulam ondulações de paisagens, cidades espaciais deslocadas fora de contexto e principalmente residências espalhadas por diferentes partes como se fossem fragmentadas de algum lugar esquecido. Nesse ponto é bom destacar como até agora eu não dei muita ênfase para os monstros e entidades que habitam as backrooms. Tá vendo? A gente chegou em 19 minutos sobre um vídeo sobre backrooms e o assunto consegue simplesmente ser relevante sem falar sobre entidade, monstro, bicho, assombração. Não precisa, tá ligado? Não precisa de nada disso, mano. A ideia é simplesmente a ambientação, mano. Essa foi uma decisão voluntária porque, afinal, já é bem conhecido que, de fato, existem perigos variados que circulam por entre os diferentes níveis, com exceção de alguns poucos lugares. Mas o principal motivo para eu não ter colocado foco nisso é que os horrores das backrooms estão relacionados ao que esse lugar representa. Um espaço vazio, um limbo aquém da realidade onde não existe ordem, eu te amo. onde leis naturais não funcionam. Um lugar onde não seu corpo é aprisionado, mas sua mente. O que constantemente, sem nunca ter um descanso, te levará a procurar uma solução lógica ou se agarrar à esperança de que haja uma saída que, na verdade, nunca existe. Essa falsa esperança é uma dor que nunca para, uma ferida que nunca se cura. Ela corrói cada vez mais na medida em que você caminha por esse espaço entre diferentes níveis onde, em alguns casos, levarão você a imaginar que finalmente conseguiu sair, quando na verdade ainda está dando voltas no mesmo lugar. Então, pra mim, o Pra aqueles contexto que de você tiveram o não infeliz conseguiu destino de sair cair é nesse espaço, muito perturbador. a esperança se torna dolorosa e sua própria existência uma tortura. Tudo que te cerca é um espaço deslocado que se apresenta com fragmentos inconsistentes de algo que Show de você Truman. ainda se lembra, mas que nunca mais te causará conforto. Tudo que resta no fim é uma memória, uma lembrança distante de algo que já foi familiar, mas que há muito perdeu o sentido. Foda. Cara, e isso aqui é feito como? Qual que é essa parada? É porque eu tô ligado que tem uns short filmes que são feitos de um jeito meio pá pelo próprio produtor do filme. Show de Truman é uma backroom. Cara, eu tava com isso na cabeça. Eu falei, mano, pra mim o Show de Truman é uma backroom, velho. Mas não dá pra ser considerado uma backroom. Tem muita gente lá. Mas... tira as pessoas do Show de Truman. Deixa só ele ali. Pense nisso. Pense nisso. Cara, muito bom vídeo. O vídeo original vai estar sempre aí. Deem uma olhada no Scarité canal. Criator mandou Vale muito a R$3. pena, mano. Bom vídeo. Sou a que tomou o blue.